Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão lá em Luxemburgo. Bonjour! Tem uma irmã lá, a Lu, juntamente com seu esposo, Lawrence. Que Deus te abençoe poderosamente. Minha sobrinha também está por lá. Muito em breve, o Senhor vai nos conceder a oportunidade de passar uns dias aí com vocês, podendo falar da Palavra de Deus. Quero também mandar um abraço para os nossos irmãos do Canadá, para os nossos irmãos dos Estados Unidos, está lá o Jairo, Marinalva, para os nossos irmãos do Paraguai que também assistem os nossos vídeos, os nossos irmãos da Bolívia, que Deus te abençoe poderosamente, os nossos irmãos da França, de Portugal, da África, tem pessoas de todas as regiões assistindo o Maná Diário. Que Deus te abençoe, sem contar desse Brasilzão enorme, um país continental, pessoas estão nos acompanhando. Que Deus te abençoe poderosamente. Fico muito grato, muito feliz quando recebo testemunho dos irmãos. Temos uma irmã lá em São Paulo que foi alcançada através da minha tia. O Maná Diário chegou até ela. Que Deus te abençoe, minha irmã, poderosamente, sempre com palavras motivadoras, palavras que nos alegram. Glória a Deus pela vida de vocês. Com certeza, se não fosse vocês, o Maná Diário não teria de maneira nenhuma essa força que ele tem tido. E eu conto com vocês para nós fazermos crescer esse canal, para a gente poder levar essa palavra a todos aqueles que precisam. E dando continuidade à nossa série de mensagens sobre chamado, nós vamos ler o que está em Êxodo, capítulo 12, versículo 43, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela, porém todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará e celebrará. E será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aconteceu naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Glória a Deus. Meus queridos, esse texto tem uma imensidão de profundidade, tem uma imensidão de riquezas que precisam ser garimpadas. Eu acredito que nós não teremos todo esse tempo disponível para tratarmos desse texto de maneira expositiva. E eu quero convidar você para, no domingo, nesse próximo domingo, assistir a nossa live. Você vai entrar no Facebook e vai digitar lá ICO SCEL Mato Grosso, MT, e vai curtir a nossa página e assistir a nossa live. No horário do Mato Grosso, o nosso culto começa às 18 horas e termina às 20 horas. Lá nós estaremos falando de uma maneira expositiva esse texto, mostrando outros contextos que justificam todo o raciocínio, todo o aprendizado que será repassado para os irmãos em nome de Jesus. Mas vamos lá, em nome de Jesus, tomara que você consiga entender algo através dessa pequena ministração que é tão rica. O Senhor deu uma ordem a Moisés e Arão, dizendo: essa é uma ordenança, é uma ordem. Vocês vão celebrar a Páscoa. A Páscoa ficou como uma marca da libertação do povo de Israel do Egito. Através do sangue do Cordeiro, o anjo da morte não pôde entrar na casa dos israelitas. Glória a Deus!
Existia então um sacrifício, existia uma marca, e o Senhor instituiu a Páscoa como um memorial. E o Senhor disse o seguinte: porém, todo servo comprado por dinheiro, depois de haver circuncidado, então comerá dela. E também o versículo anterior, versículo 43, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Por que isso, pastor? A Páscoa, ela representa a ceia do Senhor. Nós tivemos, há 2 dias atrás, a comemoração da Páscoa, com ovos de chocolate, com bombons, com um comércio gigantesco, com uma imagem de um coelho que assume a posição do cordeiro, roubando completamente a cena. Vemos um comércio aquecido, é um momento onde os empresários aproveitam para ganhar o seu dinheiro. Propagandas, publicidades são realizadas nesse contexto, mas biblicamente falando, é completamente errado. Não foi o coelho, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Velho Testamento, ele é como uma sombra do Novo Testamento. A Bíblia deve ser lida e avaliada sendo Jesus a chave hermenêutica. Você precisa ver Cristo em todo o Velho Testamento, porque se você não conseguir enxergar Jesus no Velho Testamento, o sacrifício de Jesus no Velho Testamento, as profecias sobre Cristo no Velho Testamento, com certeza você apenas vai aprender uma teoria, letras, uma religião judaica, e no final das contas você vai entender que, por sua própria força, você não é capaz de se justificar e todo o seu sacrifício será nulo. Porque a palavra do Senhor diz que se você desobedecer pelo menos um item da lei, você é culpado de toda ela. Mas vamos lá. A Páscoa representa a ceia do Senhor. Um dia Jesus morreu na cruz por mim e por você. Nos libertou do império das trevas, do Egito. Estávamos presos no Egito, onde Satanás dominava. E através do sangue do Cordeiro, o inimigo ficou proibido de nos matar, proibido de tocar em nossas vidas. E o Senhor deixou como uma marca. É por isso que está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Ou seja, vocês estão lembrando, é um memorial. É um memorial de que eu os comprei. Quem é estrangeiro não poderia, de maneira nenhuma, participar da Páscoa, a menos que ele fosse comprado como filho de Israel. Quem, na verdade, não se converteu a Jesus, não deve participar da ceia, a menos que ele tenha um encontro real com Jesus e seja comprado pelo sangue do Senhor, que foi derramado por mim e por você. Isso é simples. O Senhor, na verdade, já fez o sacrifício que precisava ser feito. O que eu e você precisamos fazer é reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. A Bíblia diz, está escrito em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, o que eu preciso fazer é confessar com a boca e crer com o coração. O próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando eu confesso Jesus como meu Senhor, eu sou enxertado na família de Deus. A partir daquele momento, eu sou filho de Deus por causa do sacrifício de Jesus, daquilo que Jesus realizou. Então, eu posso cear. Por quê? Porque eu fui comprado e agora eu faço parte
do povo de Deus. A palavra do Senhor diz que o estrangeiro não poderia comer dela. Por quê? Ele não tem a noção do sacrifício. Ele não tem a noção da remissão dos pecados. Não existe um arrependimento no seu coração. Muito pelo contrário. Ele vive segundo o curso desse mundo. E o Senhor, quando Ele nos alcança por intermédio da Sua palavra, nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, que é aquele que nos guia de acordo com a verdade. Está escrito que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir daí, nós conseguimos reconhecer o nosso pecado, arrepender, confessar o nosso pecado e deixar esse pecado. Lá em Provérbios diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E é esse o papel do Espírito Santo, nos convencer do nosso pecado. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus morando dentro de nós. Então, quando o estrangeiro ele fosse comprado, lógico que isso aqui figurava a nova aliança, fosse comprado como alguém pertencente a Israel, você pode ter certeza que a partir daquele momento ele poderia participar da Páscoa tranquilamente. Aqui diz também no versículo 45, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Por que faz distinção de um e outro? Vamos trazer para a nova aliança. Quando você trabalha, o salário não é um favor, o salário é uma dívida. E a religião, ela trabalha exatamente nesse quesito. Existem pessoas que, na semana da ceia, eles procuram fazer de tudo para não pecar, para que no dia da ceia eles possam se sentir limpos o suficiente para tomar a ceia. Então, a partir daquele momento, a ceia passa a ser um pagamento, não uma graça de Deus, não uma dádiva do Senhor. Então, o Senhor quer dizer que nós podemos viver no pecado, que nós podemos viver de uma maneira desbandeirada? Não estou falando isso. Nós precisamos evitar o pecado pelo que Cristo já operou dentro de nós. Nós não podemos de maneira nenhuma ser como os fariseus. A Bíblia conta a história de um fariseu e um publicano que foram orar ao Senhor. O fariseu batia no peito e dizia: Pai, te dou graças porque eu devolvo o meu dízimo, porque eu oro todos os dias, porque eu jejuo, não sou como esse miserável publicano e pecador. E aquele pecador ali, ajoelhado, ele não ousava olhar para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou falho, eu sou pecador. E Jesus conclui aquela parábola dizendo: quem voltou para sua casa justificado? Claro que foi aquele que reconheceu os seus pecados. Por quê? Porque o perdão para aquele que se arrependeu não era pagamento, era graça, era favor. Eu disse para minha mãe ontem, quando a gente conversava a respeito de algo que Deus fez na minha vida, ela disse: meu filho, mas você merece. Eu disse: mãe, Deus tem feito muito mais do que eu mereço. Porque se Deus for nos dar o que merecemos, nós merecemos morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando você vai cear, você não pode ter aquele sentimento de: puxa vida, eu sou santo o suficiente para cear, porque eu não peco. Eu não sou como esse miserável pecador que não faz as coisas direito. Não, querido. Você deve sim manter a sua sinceridade, a sua santidade com Deus, porque você ama Jesus. E não como uma moeda de troca, não como uma barganha, não como um sacrifício religioso. Não. Muito pelo contrário. Nós vivemos em santidade não é para ser salvo, nós vivemos em santidade porque nós somos salvos. Sabe o que é a religião? É o esforço do homem para chegar em Deus. Sabe o que é o Evangelho? É o esforço de Deus para alcançar o homem. Lembra do povo de Israel no Egito, escravizado? O que Deus disse para Moisés? Eu vi a aflição do meu povo e foi por isso que eu desci a fim de livrá-los. E como isso se dá no Novo Testamento? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Esse é o evangelho que eu creio. Essa é a palavra que eu acredito nela. O Senhor foi lá na imundícia onde eu estava e me alcançou, me possibilitando então de ter essa chance de participar do seu corpo e do seu sangue. A ceia, ela precisa ser completa. Não deve ser apenas o pão ou apenas o vinho, simbolizando o sangue. Deve ser o pão e deve ser o vinho. Eu quero orar com você e nós não vamos parar esse assunto por aqui, porque nós precisamos continuar esse assunto. E em nome de Jesus Cristo, eu te vejo no próximo Maná Diário para nós continuarmos essa conversa que é de extrema importância para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa hora, pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, que o Senhor venha trabalhar em nossa vida, que o Senhor venha quebrar toda a cadeia da religiosidade que habita dentro de nós, para que possamos reconhecer o Teu Evangelho, para que possamos nos curvar diante do Senhor e da Tua Palavra, para que possamos viver uma vida de santidade, não visando uma troca, não, de maneira nenhuma, mas porque amamos o Senhor e desejamos viver diante do Senhor. É assim que eu oro, meu Deus, abençoando essa vida. Toda obra das trevas contra a vida desse homem e dessa mulher, eu estou quebrando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça, nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Assine o nosso canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que será bênção para a vida de outras pessoas. Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.